Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Hoje temos uma mãe que procura aconselhamento sobre o processo de desmame e não tem sido nada fácil. Eduardo, olá, boa tarde. Temos uma mãe que vê o sofrimento da filha quando retira a mama, mas também uma mãe que está em sofrimento, até porque fez uma mastite, quando dá de mamar à filha. E isto é uma situação muito complicada, sobretudo porque já utilizou imensas estratégias, mas não consegue que a filha queira deixar aquele momento a dois. Olá, Judite. Eu tenho algum receio destes temas porque não seria a primeira vez que, quando conversamos acerca deles, se despertam algumas reações mais cheias de arestas, às vezes até mais zangadas, Judite. Vamos lá ver. E eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, até porque trabalhei muitos anos numa primeira maternidade amiga de bebê, que era assim que se dizia a propósito da promoção da amamentação, e portanto não tenho absolutamente dúvidas nenhumas do que representa a amamentação para um bebê. E já agora para a mãe, porque às vezes quando nós perguntamos, bom, mas as mães amamentam à mama ou amamentam à mama com os olhos e com o colo? Amamentam com aquele pacote todo. E é aquele pacote todo que é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Não só para que, de facto, ela tenha os fatores de crescimento indispensáveis, as respostas imunitárias incontornáveis, mas depois os recursos afetivos que aquela relação, que é absolutamente mágica, acaba por ter para ela. Com um senão, que já agora deixa-me falar disso, que eu acho que foi um projeto de investigação tão bonito, porque nós, nos centros de saúde, onde havia um cantinho da amamentação, pedimos autorização às mães para fazer fotografia contínua durante uns minutos e para depois passarmos uns questionários, no sentido de percebermos como é que a mãe estava a viver a amamentação. E aquilo que era muito engraçado é que nós depois avaliávamos a expressão do olhar da mãe, portanto, as emoções podem ser muito bem catalogadas, digamos assim, só através da expressão do olhar, e era absolutamente fantástico que aqueles olhares mais abertos, mais felizes, faziam com que a mãe sentisse a amamentação muito mais nutritiva para ela também e que os bebés crescessem mais à conta disso. Portanto, a amamentação é um processo mágico, acho que às vezes é muito maltratado, porque se parte do pressuposto que numa primeira gravidez, nomeadamente, uma mulher, só por ser mulher, sabe amamentar, e não é nada assim que acontece, e é um processo muito sensível, e por isso eu percebo muito bem esta questão desta nossa ouvinte, porque as mães estão sempre a monitorizar a maneira como um bebê reage e chamam a si a responsabilidade dele crescer saudável, e portanto, se ele não está a crescer saudável é porque eu não sou suficientemente boa, e às vezes as mães fazem conjecturas que não correspondem à verdade, mas que são tão poderosas e às vezes que as amarfanham um bocadinho por dentro, que depois se geram um Deus nos acuda em relação à amamentação. Seja como for, eu entendo que
que, sendo muito saudável para o desenvolvimento dos bebés, não me parece que seja de todo razoável que se parta do pressuposto que os bebés devem ser amamentados até eles reclamarem mama. E quando eu digo isso, falo com conhecimento de causa, porque já tive muitas oportunidades em que me confrontei com crianças muito crescidas, 4, 5, 7, 9 anos, que mantinham a amamentação porque continuavam a reclamá-la. E, portanto, eu entendo que tem que haver um bom senso nisto tudo. E o bom senso, no limite, pode ter a ver com nascimentos caninos. E, portanto, a determinada altura, parece-me que as mães têm que perceber que a transição, em princípio, não será tão fácil assim, mas também não é tão tumultuosa, até tomando em consideração aquilo que é um leite sintético que, em algumas circunstâncias, tem outro tipo de sabor que faz com que o leite materno possa não ser tão upgrade em relação ao sabor de um leite sintético como pode parecer. Aquilo que depois faz a diferença, isso sim, é que para muitas mães prescindirem da amamentação é como se de repente lhes roubassem uma parte muito importante da sua relação com o bebê, e eu receio que elas imaginem que a relação fique comprometida com isso. E eu gostava de voltar a dizer que mesmo quando se amamenta a biberon, quantas vezes eu já disse isto, Justito, eu acho que as mães e os pais deviam tirar a roupa, pôr uma criança pele a pele, porque de facto a pele e os olhos e o colo são os componentes indispensáveis para um desenvolvimento afetivo e cognitivo de um bebê, e obviamente que era muito importante que as mães não tivessem sobre elas, por um lado, esta responsabilidade de levarem a mama até onde um bebê reclamasse, onde uma criança quisesse, não, e que não lhes passe pela cabeça que, por mais que a amamentação seja um momento verdadeiramente mágico para uma mãe, que não é por passar a alimentar através de biberon um bebê que ele vai fazer uma greve de zelo e vai deixar de querer a mãe. Às vezes ele pode reagir porque sente a mãe mais tensa, ali a lutar contra aquela transição, e isso de facto pode contribuir para isso. Portanto, eu receio que seja mais este tipo de variáveis que têm a ver com a tensão, com o coração apertado da mãe, com o comportamento às vezes um bocadinho mais assustado que ela possa ter, que possa fazer com que um bebê levante uma bandeirinha e diga: mas o que é que está a acontecer? Eu se calhar não estou a sentir que estás ao nível daquilo que tu me davas, e a mãe possa estar só a fazer uma leitura porventura muito linear e a imaginar que este protesto, se é que existe, tem mais a ver com a falta da mama, quando de facto a mãe está lá toda, com toda a alma, e isso acaba por fazer a diferença. Estamos a falar de uma criança que vai fazer 3 anos, portanto já teve aqui um período longo. E por isso a mãe já tentou várias estratégias, como por exemplo amamentar fora da cama, porque há uma grande associação a sono e mama, e já avisou várias vezes, acha que a criança está consciencializada da mudança. A questão é que vai chegar ali um momento em que a criança vai reagir mal. É preciso aguentar? Precisa aguentar esses momentos? Judito, vai reagir mal, valha-me Deus. Quando eu vejo uma mãe a utilizar várias estratégias, é fácil imaginar um coração de uma mãe todo partido em pequeninos pedaços, com ela a tentar, enfim, responder a tudo para que a transição se possa fazer sem um protesto. Isso é difícil, sobretudo quando já tem 3 anos. E depois repare, muitas vezes a mama, então na cama, é usada como um verdadeiro hipnótico, aquilo que ajuda a entrar pelo sono dentro num registro celestial. Às vezes não é tanto o amamentar,
é aquela relação de absoluto privilégio que faz com que um rapagão de 3 anos sinta que é um bebê de 3 dias e que, portanto, tem a mãe só para ele, não é? Toda para ele. E é muito importante que ele perceba que ter a mãe toda para ele não significa tê-la em dedicação exclusiva. Exato. Muito menos neste registro em que ela fica presa à necessidade de lhe dar a mama para ele dormir, porque isto depois acaba por se virar contra os dois, claro, como se compreende. Eduardo, vamos fim de semana, voltamos na segunda-feira com mais um tema. Até lá, obrigada, um grande abraço e até segunda. Até segunda, um grande abraço para si também, Judite.